Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Cordeiro. Bendito é o Senhor dos Exércitos. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus, amém? Quem que encerrou o jejum ontem? Glória a Deus. Conta pra mim aqui. É verdade, Fred, nós estamos voltando à rotina de 4h21. Não dormi na minha casa hoje, tô na casa da Nani, porque era muito tarde pra mim voltar pra minha casa ontem. Então, acabei dormindo aqui na casa da Nani. Amém? Estamos a todo vapor trabalhando para a conferência, preparando tudo. Você que vai estar na conferência, Fred, não comi jaca ainda, você acredita? Mas a hora que eu chegar na minha casa, tem jaca na geladeira, congelada, eu vou comer. Vou comer em nome de Jesus. Obrigada, amor. Glória a Jesus. Quem que encerrou o jejum ontem? Gente, não dá um sentimento de culpa de voltar a comer? Pelo menos é a sensação que eu tenho. Mas você quase não consegue comer, come muito pouquinho. É muito estranho, né? Mas é bênção. Glória a Deus. É bênção. Glória a Jesus. O Senhor é bom. Tem uma palavra poderosa hoje para o seu coração. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Bendito é o nome do Senhor. A minha rotina, como que é a minha rotina? Tá. Minha rotina é essa. Nesse jejum, eu comecei a acordar muito. Eu sempre acordei cedo, né? Eu sempre acordo 2h15, 2h20. É o horário que eu acordo, 2h15, 2h20. Antes do jejum, eu conseguia ficar mais, como eu falo, mais ativa na parte da manhã. Então, geralmente, eu levanto 2h20, 2h30, né? E aí, quando é... Ah, mandou, né? Eu vou falar minha rotina pra vocês. Deixa eu só fixar aqui uma mensagem. Tá, vamos lá. Minha rotina. Acordo 2h20, 2h15, às vezes 2 horas, né? E aí a gente faz, né, a oração da madrugada, das 2h50 a 3h50, 4 horas a gente faz a ceia. Aí depois 4h21 tem a live. Aí geralmente 5h30, 6 horas a gente termina. E aí eu vou fazer minhas coisas, eu coloco algumas coisas em dia. Quando eu estou muito cansada, e isso começou a acontecer no jejum, eu comecei a ter um desgaste de energia muito grande, porque imagina, eu orava 1 hora na madrugada, oro ainda, né? Eu só não orei hoje porque eu tô muito rouca. Eu tô tentando recuperar minha voz. Então, geralmente, quando acabava a live, eu ficava ali mais 1 hora acordada, resumindo algumas coisas, e deitava 2 horas, voltava a dormir. Mas antes do jejum, eu não voltava a dormir. Eu ia até a hora do almoço ali, que era a hora que eu como, que eu abria uma janela para refeição. Depois do almoço, eu tirava um cochilo de 40 minutos, 1 hora. E aí eu retomava. E quando é 8 horas, 8h30, 9 horas da noite, eu tô dormindo. Amém? Fazia tudo durante o dia. Mas no jejum, eu comecei a ter um desgaste muito grande. Porque você não... né? Eu fiz ingestão de líquido, né, no jejum. Então eu comecei a ter um desgaste muito grande de energia, e aí eu não conseguia render muito depois que eu orava 1 hora, que eu fazia live, era como se eu tivesse super assim cansada, né? E aí eu comecei a deitar um pouquinho na parte da manhã. E aí agora eu acredito que a minha rotina volta ao normal de novo, né? Você tem mais energia,
Mas é assim minha rotina. Durmo cedo. Quando eu não durmo cedo, eu sinto. Então 9, 9h30. Máximo 10 horas. Máximo 10 horas. Amém? Minha voz agora vai voltar a melhorar, né? Porque o 24/7, eu orei 1h30 sem parar. E eu oro com muita força, né? Eu oro com muita energia, né? Então é isso. Amém? Bom dia, shalom para todos vocês. Amém? Vamos orar para nós começarmos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Gente, para mim o jejum ele é mais desgastante no começo. A primeira semana, os primeiros 10 dias, para mim, meu Deus, eu quase morro. Parece que eu tô assim, meu corpo tá se decompondo. Glória a Jesus. Fecha os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, todos os teus filhos e filhas que estão aqui. Senhor, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar essa live. Que o Senhor venha, Pai, trazer uma medida recalcada, sacudida, transbordante, Pai, da tua porção, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, possa derramar o teu Espírito Santo aqui, de forma violenta, Pai, sobre cada um de nós. Pai, eu repreendo agora todo ataque, todo dardo inflamado contra a minha vida, contra a vida desses homens e dessas mulheres de Deus, em nome de Jesus. Amém. Olha, hoje nós vamos ler, eu tenho uma palavra poderosa para você hoje. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 23, certo? Hoje é Mateus, capítulo 23. Então vocês viram que a gente está passando Mateus assim, amém? Esses primeiros evangelhos é onde a gente se relaciona profundamente com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Jesus critica os líderes religiosos. Então Jesus disse às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus ocupam o lugar de intérpretes oficiais da lei de Moisés. Portanto, pratiquem tudo o que eles dizem e obedeçam-lhes. Mas não sigam o seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Esse é o problema dos líderes religiosos. Eles ensinam, mas não vivem. Pregam e não vivem. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Tudo o que fazem é para se exibir. Usam nos braços filactérios mais largos que de costume e vestem mantos com franjas mais longas. Gostam de sentar-se à cabeceira da mesa nos banquetes e de ocupar os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de Rabi. Rabi significa mestre. Não deixe que pessoa alguma os chame de Rabi, pois vocês têm somente um mestre. E todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como Pai, pois somente Deus no céu é seu Pai. Não deixe que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados e os que humilham serão exaltados. Que a aflição os espera, mestre da lei e fariseus, hipócritas. Fechem a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram e não permite que os outros entrem. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Tomam
tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta. Depois, para dar a impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, atravessam a terra e mar para converter alguém e depois o tornam filho do inferno, 2 vezes pior que vocês. Que aflição os espera, guias cegos. Vocês dizem não haver importância se alguém jura pelo templo de Deus, mas se jurar pelo ouro do templo, será obrigado a cumprir o juramento. Tolos cegos. O que é mais importante, o ouro ou o templo? O que torna o ouro sagrado? Dizem também não haver importância se alguém jura pelo altar, mas se jurar pelas ofertas sobre o altar, será obrigado a cumprir o juramento. Cegos. O que é mais importante, a oferta sobre o altar ou o altar? Que torna a oferta sagrada? Quando juram pelo altar, juram por ele e por tudo que está nele. Quando juram pelo templo, juram por ele e por Deus que nele habita. Quando juram pelo céu, juram pelo trono de Deus e por Deus que se senta no trono. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do edro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guiam cegos, coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas. Tenham cuidado de limpar a parte exterior do corpo, do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância, falta de domínio próprio. Fariseus cegos. Lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Então aqui, queridos, olha essa exortação. Não é só aparência. O interior tem que estar limpo. Por isso que eu bato tanto na tecla sobre libertação. Só uma libertação genuína pode limpar o nosso interior. Eu pus uma aula agora lá na Escola de Libertadores sobre os pontos de acessos. Nós temos vários, mas tem 7 que são importantes. O povo que é pagão chama de chakra, mas eles existem. São pontos aonde estão conectadas as nossas glândulas. Muita gente passando mal na libertação. Muita gente vomitando, passando mal. O que está chegando de testemunho para nós. Pessoas que o marido passou mal. Pessoas que se urinaram durante a noite. Adultos que fizeram xixi na cama. Pessoas, queridos, tá chegando porque muita gente não coloca ali nos comentários por vergonha, mas tem chegado no nosso privado. E isso queridos, Deus limpando o interior. Eu preciso que vocês entendam. Tem coisas que só o sangue de Jesus, só Ele. Então eu preciso que você cuide, antes de cuidar do externo, cuide do interno. Antes de cuidar do lado de fora, o prato tem que estar limpo, o copo tem que ter uma boa aparência. Mas dentro, o coração tem que estar limpo. O diabo ele vai tentar entrar dentro de nós por vários viés. Então eu preciso que você entenda. A verdadeira religião é quando você é de dentro para fora. Não adianta ser só uma casca, ter só uma aparência boa. Você tem que ter dentro conteúdo, essência. Amém? Glória a Jesus. Que aflição os espera, mestres da lei, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está
cheio de hipocrisia e maldade. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas. Constroem túmulos para profetas, enfeitam monumento de justos e depois dizem: se tivessem vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Ao dizer isso, porém, testemunham contra si mesmo que são, de fato, descendentes dos que assassinam os profetas. Vão e terminem o que seus antepassados começaram, serpentes, raças de víboras. Como escaparão do julgamento do inferno? Eu preciso dizer para você, não seja religioso. Há uma condenação muito grande. Por isso, eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos e de todos os tempos. Desde o assassinato do justo Abel até Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo, entre o santuário e o altar. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente geração. O lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou, e agora sua casa foi abandonada e está deserta, pois eu lhe digo, você nunca mais me verá, até que eu diga, bendito é o que vem em nome do Senhor. Glória a Jesus. Queridos, eu gostaria, amém, que vocês entendessem que ser religioso é muito diferente do que adorar em espírito e em verdade, amém? Então eu preciso que você entenda, Jesus, ele bateu de frente com os religiosos, ele bateu de frente com esse povo. Então não adianta ser só por fora, tem que ser por dentro também. Amém? A palavra de hoje é Getsemane. Abra comigo em Mateus. Mateus capítulo 26. Aderaias tu rebevegai. Mateus 26, capítulo 36. Essa palavra de hoje, ela chama Getsemane. E eu quero dizer para você, nós acabamos de sair de um Getsemane. 70 dias Getsemane. 24/7 Getsemane. Prensa. O lugar do esmagamento. E eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive no Getsemane. Uma experiência que eu tive no Pentecoste. Quero contar uma experiência que doeu na minha alma, uma dor que eu nunca tive. E foi tão forte que a pastora Márcia viu o que eu estava vendo. E ela testificou o que aconteceu comigo. Então vamos ler aqui o Getsemane, amém? Jesus ora no Getsemane. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse, eu vou te falar o que significa Getsemane. Prensa de azeite, local do esmagamento para se conseguir o suco da fruta, ou o lugar onde se espreme para se sair o azeite. É um jardim no Monte das Oliveiras, ok? Ali em Jerusalém, aonde, queridos, se festeja ali, né, a Páscoa. Getsemane é um lugar no leste de Jerusalém, no Vale de Cedron, aonde a prensa, a esmagamento, um lugar de lagar. Prensa, o lugar do esmagamento.
E eu preciso dizer para você que de tempos em tempos o Senhor nos leva ao Getsemane. De tempos em tempos o Senhor nos leva no lugar de esmagamento. Porque quanto mais Getsemanes, mais óleo. Quanto mais Getsemane, mais unção. Rabai estu vedegai. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sente-se aqui e enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste e a ponto de morrer, disse ele. Jesus, querido, 100% homem, 100% Deus, estava 100% triste. Estava 100% angustiado. Fiquem aqui e vigiem comigo. E avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então, olha só, o espírito está pronto, mas a minha carne tem resistência. A minha carne tem medo, a minha carne tem angústia. Então os deixou ali pela 2ª vez e orou: meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice. Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Queridos, Jesus pediu: Deus, tá doendo, tá insuportável. Se for possível, afasta de mim esse jugo, essa missão, esse cálice. Amém? Mateus 26, 44. Foi orar pela 3ª vez e dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, vamos, o meu traidor chegou. Aí ali Jesus vai ser preso, vem o julgamento, e ali acontece, aqui vai se dar o início à crucificação. Mas eu quero contar um testemunho para vocês. 70 dias de jejum, 70 dias de batalha espiritual, 7 dias de 24/7, 7 dias onde eu não lutei só com demônios de patente baixa, mas com potestade, principado, com bruxo, com feiticeiro, ao ponto da minha carne ser esmagada num nível que eu achei que eu não ia suportar. Então, os 3 primeiros dias do 24/7, eu enfrentei a maior batalha espiritual da minha vida, por causa de todas as vidas que estavam sendo alcançadas, por causa da conferência e por causa de tudo. Eu estava enfrentando muitas batalhas e era como se eu nunca tivesse enfrentado uma batalha tão terrível. E eu comecei a orar, eu comecei a clamar, e eu estive ali num lugar de muito choro. Eu não sou de chorar, mas eu entrei num lugar de muito choro, de muito quebrantamento. E chegou o Pentecoste. E quando chegou o Pentecoste, ali, eu, a pastora Márcia, a Nani, o apóstolo tinha saído e nós entramos ali na sala da minha casa. A Nani começou a adorar. E eu comecei a viver uma experiência sobrenatural. E naquela experiência, eu me vi no lugar do Getsemane. O Senhor, Ele tirou o sobrenatural de mim
e Ele me deixou sentir o peso do meu fardo. O Senhor me permitiu ver a situação por trás da minha armadura. E quando a gente entra no Pentecoste, a gente está debaixo de uma nuvem de proteção, há uma nuvem de glória. Então, o Senhor abre a minha visão e Ele mostra para mim, olha como está a sua armadura. E eu vi a minha armadura. Imagina uma armadura que não tem lugar mais para colocar flecha. Eu vi uma armadura, as costas, parecia um porco-espinho. E o anjo começou a tirar. E quando o anjo tirava, eu via eu cheia de feridas. E o anjo chegava com bálsamo. E ele começava a me curar. Ele começava a curar. Ele falou assim, eu não permito você sentir o seu cansaço. Eu não permito você sentir o seu desgaste. E eu comecei a sentir uma dor tão profunda. Nisso, Deus abre a visão da pastora Márcia. A Márcia começa a ver a mesma coisa. A Márcia começa a ver o sem armadura e o anjo derramando um óleo denso em mim. E queridos, nessa hora eu senti uma dor tão terrível. Eu falava, Deus, eu não suporto, eu não consigo. Falei, Senhor, eu não dou conta de viver isso aqui. E o Senhor falava para mim, realmente você não dá. E você faz tudo o que faz debaixo do meu poder. Você faz tudo o que faz debaixo da minha unção. E eu comecei a entender que o Pentecoste é um lugar de renovo. É um lugar de bálsamo. E ali, queridos, eu chorava copiosamente. Parecia que a minha alma ia explodir. E o Senhor falava, eu estou hoje restaurando sua alma, suas forças espirituais. E aí o Senhor dizia que eu tenho enfrentado batalhas, eu tenho andado incansavelmente porque Ele colocou uma unção sobre mim para isso. Mas ali no Pentecoste era como se eu não tivesse essa unção. E o Senhor falou assim, olha você sem essa unção, como que você se sente? Eu achei que eu ia morrer. Eu falei, eu não dou conta. Eu falei, afasta de mim esse cálice, eu não quero isso mais. Eu cheguei a falar para Deus, Deus, eu estou cansada, eu não dou conta mais de ver isso aqui. E eu preciso que você entenda que Deus permite passarmos por Getsêmani para que saia óleo, para que o óleo venha nos dar a resistência, a persistência. Então eu entendi que Getsêmani gera óleo dentro de nós para que a gente possa conseguir resistir. Então, quando entra Pentecoste, Deus me leva a um lugar de refrigério. O Senhor me coloca debaixo de um lugar onde Ele falou assim, olha, eu preciso tirar de você agora um pouco a unção que está em você, porque eu preciso agora tratar. Preciso limpar. E eu preciso que você entenda. Deus me deu uma revelação de Pentecoste. O Pentecoste é uma cidade de refúgio. A Bíblia não tem cidade de refúgios para que a pessoa vá se refugiar ali e o inimigo não pode ali tocar naquela pessoa. E o Senhor falava para mim, o Pentecoste é um lugar de refúgio aonde você pode se despir e o inimigo não vai vir atrás de você. O Pentecoste é um lugar de refúgio, é uma cidade de refúgio. É um lugar que você pode entrar uma vez no ano para que eu venha te tratar como você é, sem a unção. E aí quando eu entro ali naquele Pentecoste, eu entendi. O Senhor, Ele não queria curar minha alma de um pecado, não, Ele queria me curar das batalhas. Ele queria curar o meu cansaço espiritual. Ele queria curar a minha mente espiritual. E eu entendi que Pentecoste é uma cidade de refúgio. Pentecoste é um lugar de segurança. Pentecoste é um lugar que potestade e principado não pode tocar em você. Que hoste do mal não pode mais lançar dardo. Pentecoste é um lugar de 48 horas aonde o Senhor, Ele vai trazer o bálsamo para curar toda a ferida que foi gerada no Getsêmani.
Então, querido, Getsemane é um lugar de batalha, mas lugar de batalha que sai óleo. Getsemane é um lugar de entrega total. Então, 70 dias foi lugar de Getsemane. Eu lutei com potestade, principado, você também. Você enfrentou batalhas. E eu vi ali que Deus tem coisas que só Deus pode fazer. Por mais que nós declaramos que nós trocamos a nossa armadura, o general de Deus só pode ser aliviado pelo bálsamo dele. Então Pentecoste é um lugar de alívio. O Senhor, Ele me deu uma revelação de Pentecoste. É o renovo da aliança. Pentecoste é um lugar onde você entende que você se move pelo Espírito Santo. Queridos, no Pentecoste eu me senti humana. Eu não me sinto humana. No Pentecoste eu me senti vulnerável. Porque o Senhor falou assim, olha aqui, você sem o meu poder. Ele tirou um pouco, uma fração. O Senhor tirou numa fração de uns 40 minutos, 1 hora. Ele falou, olha aqui você sem meu poder. Eu me senti um lixo. Eu falei, é assim que as pessoas se sentem hoje? É assim que eu me senti um dia. Eu esqueci como era ser. Eu esqueci como era ser sem unção. Eu esqueci como era ser isso. E o Senhor falou assim, é isso que as pessoas sentem. E eu preciso que você entenda. O Getsemane gera uma unção que te faz ser alguém diferente todos os dias, pensar diferente, agir diferente. Getsemane é lugar de prensa. Só que nós somos tão pressionados que vai saindo óleo e esse óleo ele vai dando respaldo para nós. E eu preciso que você entenda, precisa do esmagamento. Precisa do esmagamento. Ontem eu fiz um ato profético poderoso, eu e meu esposo. Nós renovamos a nossa aliança matrimonial, nós renovamos a nossa aliança familiar, nós renovamos... Queridos, eu tive uma experiência ontem com Deus e meu esposo, nós tivemos uma experiência com Deus tremenda. E há Getsêmanes que Deus te pede coisas, mas há Getsêmanes que Deus pergunta o que você quer. Há Getsêmanes que Deus te pede coisas e há Getsêmanes que Deus pergunta o que você quer. E ontem eu e meu esposo nós tivemos uma experiência sobrenatural. E aí quando eu saio, quando eu entrego ontem, eu faço esse ato, nós entregamos ontem. O Senhor falou assim, você já era sincera, agora você não tem filtro mais. E aí você vai vendo uma moldura de uma nova personalidade. E aí, queridos, Deus ele trabalha no nosso DNA. Então, se eu já tinha um sincerômetro alto, agora eu tenho um ainda mais alto. Então, você vai ver que a cada Getsemane, você vem diferente. Você vem com uma nova estatura e moldura. Mas não tem crescimento sem Getsemane. E assim como eu falei para Deus, Deus afasta esse cálice de mim, eu não dou conta não. Eu preciso que você entenda. Se nós estamos fazendo o que estamos fazendo, é porque nós estamos debaixo da autoridade e do governo do Espírito Santo. Então, queridos, você precisa entender essa dependência. Você precisa entender que o Getsemane é necessário. Jesus, que é Jesus? Jesus falou, Senhor, se possível, afasta esse cálice de mim. Porque eu creio que Jesus, assim como eu, ele sentiu essa dor. Ele sentiu, ele falou assim, Senhor, sem o poder do Espírito Santo eu não dou conta. Então eu preciso hoje que vocês entendam, ok? Eu preciso hoje que você entenda. Queridos, eu sou a pessoa mais ousada, mais otimista que você pode conhecer. No Pentecoste eu falei para Deus que eu queria desistir. No Pentecoste eu falei para Deus que eu não suportava mais. No Pentecoste eu fiquei despida da unção que eu carrego. No Pentecoste Deus tirou todo o poder e autoridade de mim por 1 hora mais ou menos. Eu chorei igual um bezerro desmamado. Eu chorei, queridos, de um jeito igual criança.
Eu falei, Deus, eu não quero o meu chamado. Eu não dou conta. E o Senhor disse para mim, você tá vendo? O que o meu poder faz dentro de você. O que você é sem o meu poder. E eu, queridos, eu entrei num lugar de entendimento que ainda tudo que nós operamos é através dele. Se ele tirar o que ele deu para nós não conseguimos operar nada. Preciso que você entenda. O Getsemane é necessário, porque sem esse óleo, sem a unção, sem o poder, sem o governo do Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer nada para ele. E eu preciso que você entenda. Sem o revestimento de poder do Espírito Santo não é possível. Não vamos suportar. A prensa é necessária. E Deus, quando Ele me leva para esse Getsemane, Ele tira, eu acredito que Deus permitiu que Jesus se despisse da sua glória, da sua autoridade. Para Ele falar, eu não dou conta, Senhor, afasta esse cálice de mim. Queridos, meu esposo chegou naquela sala e eu estava ali falando, Senhor, eu tô cansada. Gente, eu nunca falo isso para Deus. Mas ali eu estava no Getsemane, eu falei, Deus, eu não dou conta. Eu estou desgastada, eu não consigo mais. E ali meu esposo ainda colocou a mão na minha perna, eu estava ajoelhada. Eu falei, eu não dou conta mais, Senhor. Mas é porque o Senhor, Ele tinha tirado a minha armadura, Ele tinha tirado a unção. E muitas vezes, para Deus nos curar as feridas e renovar as nossas forças, Ele precisa nos despir, para a gente entender que tem coisas que só Ele pode fazer. Pentecoste, cidade de refúgio. Pentecoste, o seu inimigo não pode te pegar lá. E o Senhor falou assim para mim, você é uma general. Muitas vezes você não vai sentir, porque eu não vou permitir. Mas olha o que o Senhor disse para mim. Todos os anos, eu preciso que você venha para este lugar. Todos os anos, eu preciso que você entre nesse local. Para você não morrer. O Senhor me deu revelações de Pentecoste. O Senhor me deu revelações de Pentecostes tremendo. Eu quero escrever o que o Senhor me disse. E eu quero dizer para você, a prensa é necessária todos os dias. De todos os lados somos esmagados, pressionados, afligidos. E eu preciso hoje que você entenda. A prensa nos deixa melhor. A prensa molda o nosso caráter. A prensa nos traz uma unção. E sem essa unção nós não podemos fazer nada. Então, queridos, a partir de hoje eu quero que você aprenda essa oração. Senhor, não permita que eu viva no natural. Me mantenha todos os dias na atmosfera sobrenatural. Fazia muito tempo que eu não vinha para a dimensão natural. Eu saí por uma fração de tempo para a dimensão natural. E ali eu entendi que o que está sobre mim é tão grande, me faz ver as coisas tão diferentes. Amém? Então, queridos, quando Deus te pedir mais 40 dias, faça. Mais 30 dias, faça. Mais 7 dias orando, faça. Tira isso, tira aquilo, faça. A prensa gera um óleo que vai te fazer ver, sentir e viver no modo que vai amenizar tudo. Tudo. A prensa vai gerar o melhor óleo de você. E eu entendi, o Senhor disse para mim, você está em um constante Getsemane. Você sempre está em um Getsemane.
Mas o Senhor dizia para mim, você acabou de sair, você está saindo de 70 dias, de 7 dias e de um tempo constante. Getsemane todos os dias, porque jejua todo dia, porque ora todo dia, porque ora toda madrugada. Então, queridos, eu quero que você entenda. O Getsemane vai extrair de você o seu DNA celestial. Vai extrair de você um óleo que vai proteger você de você mesmo. O óleo da unção nos protege de nós mesmos. A nossa essência humana, ela é voltada à desistência. A nossa essência humana, ela é voltada a falar, não vou, não quero, não suporto, não dou conta. E eu entendo, queridos, que eu tive uma revelação nesse Pentecoste, que sem o poder dele, eu não poderia fazer nada. Você só vai sentir isso o dia que ele tirar todo o poder dele de você e falar, olha aí como você é sem o meu poder. Por mais que você tenha toda a revelação, todo o conhecimento, sem o poder você não dá conta. Você se sente a pessoa mais vulnerável da face da terra. Aí você fala assim, mas como que eu faço tudo isso? Como que eu oro desse jeito? Como que eu prego? Como que eu expulso o demônio? Se agora eu tô me sentindo nada. Pentecoste, cidade de refúgio. Pentecoste, um lugar de proteção. Todo aquele que está remido e lavado no sangue do Cordeiro não pode ser tocado no Pentecoste. Quando vive e entende o Pentecoste. No Pentecoste eu recebi as emanações do Espírito de Deus. Eu recebi no meu espírito as virtudes da emanação do Espírito de Deus. Queridos, eu preciso que você entenda que tudo que eu ministro em você eu recebo primeiro, né? Então, quando o Senhor ele começou a tocar em mim, ele começou a me refazer, e ele começou a me trazer uma nova estrutura, um novo DNA. A unção, ela colapsa nos ossos, mas o Senhor deixou meus ossos como brasas. Quem aqui já teve dengue, chikungunya? Quem já sentiu uma bola de fogo atrás do olho? É o que eu sinto. Uma bola de fogo atrás de cada olho meu. Então, a cada saída de Getsemane, há uma nova estrutura dentro de nós sendo instituída pelo Cordeiro. Rabaias telecanto na baia sebe. A unção de cura violenta que veio sobre a minha vida. Há uma unção gloriosa sobre milagres que chegou sobre a minha vida. Amém? Então, eu quero que você entenda que depois do Getsemane, vem o despojo, que é o óleo. E o óleo vai gerar vida nas outras pessoas, o óleo vai gerar cura. Muitas pessoas serão curadas nessa conferência. Amém? E eu preciso dizer para você que de Getsemane em Getsemane, experiências novas são instituídas por Deus e permitidas por Deus dentro do Monte Santo. O Monte Santo ele pode ser acessado, mas a cada prensa você tem direito a acessar um compartimento que você ainda não acessou. Amém? Glória a Jesus. Então eu preciso que você entenda. No Getsemane, nós vamos gemer, vai doer. Quantos de vocês estavam sendo, talvez muita gente ainda recebendo contra-ataque. Meus alunos mesmo da escola recebendo contra-ataque, recebendo ataque, mas por quê? Acabou de entrar no Getsemane. A partir do momento que eu falei assim, olha, agora eu vou ser sua cobertura, a libertação já começou. Porque quando alguém que carrega a libertação fala que vai ser a sua cobertura, o diabo já não pode mais tocar naquela vida do mesmo jeito. Porque é uma pessoa que ora. E para os meus alunos eu não levantei só eu levantei uma coluna de intercessão. Falei, olha, nós vamos orar pela escola, nós vamos orar pelos alunos.
E há já um reboliço acontecendo no corpo dessa pessoa, por quê? Eu não podia falar isso aqui, mas esse aqui é um pedacinho da minha ministração da conferência. Quando você se torna um libertador em alto nível, Deus te usa dormindo e acordado. Quem aqui já foi ministrado por mim de noite? Quando você dormia, eu cheguei, te libertei, expulsei o demônio que estava na sua vida. Ou eu ministrei uma unção sobre você. Quem já viu eu nos teus sonhos? Ou você teve uma experiência? Talvez eu estava orando. E aí você me viu diante de você. E eu estava ali colocando a mão na sua cabeça. Colocando a mão em você. Parecia que de fato eu estava ali. Certo? Isso chama libertação em alto nível. Quando Deus te usa dormindo em arrebatamento inconsciente. E Deus te leva para operar cura, Deus te leva para lutar. É você alma? Não, é você espírito. Mas na essência de Bia, de Ceissa, de Jussara, isso é alto nível de batalha espiritual, é uma revelação de Deus. Aí fala assim, mas você veio em arrebatamento? Sim, escoltada por um anjo. Isso é muito forte, isso vai ser... Vocês vão entender, um nível de batalha é algo sobrenatural. Então tem mistérios dentro das regiões celestiais de Deus que só podem ser reveladas pelo Espírito Santo. Amém? Nós podemos receber o que? Impartição. Nós podemos receber... Deus, ele pode vir, por exemplo, Deus, ele pode vir, vamos supor, que você fala aí, talvez você quer a unção do Billy Graham, quer ser um grande evangelista, mas ele já morreu. Mas aí você sonha e o Billy Graham vem... Porque Deus permite. Quando você quer tanto algo, Deus permite aquela unção vir no sonho e entrar dentro dos seus ossos. Amém? Então eu preciso que você entenda. Nós podemos receber essa impartição. Nós podemos ser ministrados em libertação e dormindo. E eu vou trazer... Olha, na conferência é tudo fora da curva, tá? Nada que eu ministro aqui, então só vou ministrar coisas que são revelações, que são profundas, que são coisas que, né? Eu vou falar assim, o novo, tudo que alguém pode se escandalizar vai ser ministrado na conferência. Então você que é um pouco religioso, que você já ore pro Espírito Santo, eu tenho certeza que você jejuou, mas é poderoso. Amém? É poderoso. Quando eu estou ministrando libertação, que eu falo assim, olha, agora eu vou colocar a mão no teu estômago. Quem sente a minha mão física no seu estômago? Como que eu faço isso? Como que eu consigo fazer isso? Alto nível de libertação. Estou colocando a mão agora na tua cabeça, todo mundo sente. Físico, tocando. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Então, queridos, eu preciso que você entenda. Deus, ele faz coisas além do nosso entendimento. Deus, ele faz coisas que a gente tem que ser totalmente espiritual para entender. Mas se você não passa no Getsemane, você não tem entendimento. E Deus já falou para mim, não perca mais tempo com religioso. Toca para frente, vai. O religioso que lute com jejum, com oração, com entendimento. Mas agora o Senhor disse, você já levantou um povo que vai levantar outro povo. Vocês vão ter que ter paciência com os religiosos. Mas eu preciso trazer o quê? A picanha. As revelações, as emanações. E o Senhor disse para mim,
Agora traz a picanha para eles, traz aquilo que eu te dei de melhor para o teu povo. Eles já estão maturos, eles já estão maturados, eles já estão prontos para receber. Eles já estão prontos para receber. Então, queridos, não dá tempo mais da gente ficar ensinando o religioso que a gente pode ser a todo dia. Não dá tempo mais de ficar, não dá tempo mais para isso. Nós somos os trabalhadores da última hora. E religioso vai ter que começar a jejuar e pagar preço para começar a ter revelação e entender o mundo espiritual. Senão não vai entender, porque não é uma impartição que faz alguém entender. O mundo espiritual é Getsemane. Só Getsemane que faz alguém entender o mundo espiritual. É só o esmagamento. É esmagamento da carne, do ego, da alma, do achismo. Então Deus falou para mim: se não aprender a ir pro Getsemane, não tem óleo, não tem revelação, não vive no espírito. Quem é espiritual entende quem é espiritual, mas quem é carnal só entende quem é carnal. Um carnal não entende uma pessoa espiritual, para ele é escândalo, é loucura, é louco. Mas por quê? Tá na carne, tá na lascívia, só pensa em fornicação, em sexo, só pensa em fofoca, em mentira, só fica atrelado ao dinheiro, tá todo o tempo atrás de dinheiro. Então, querido, se você quer entender o mundo espiritual, vai jejuar, vai esmagar sua carne, sai do pecado. Porque enquanto a sua alma tá nesse plano das coisas daqui, não entende o que é sobrenatural. Então eu já vou avisar vocês, a partir de agora, nós só vamos trazer o tutano para essas lives. Eu só vou trazer para você de emanações de Deus para cima. Chega de arroz com feijão. Até eu creio que eu tava dando para vocês arroz com feijão. Mas agora nós vamos entrar agora num novo nível. Você que quer novo nível, chegou agora novo, vai no meu canal, maratona lá, os vídeos, começa a jejuar e começa a orar. Porque aqui a gente não é Nutella, não vem se alimentar só do que eu trago para você, não. É ler a Bíblia no mínimo 2 vezes por ano. E agora eu quero dizer algo para vocês. Nessa nova temporada, eu quero que você aprenda a acessar um lugar chamado descanso em oração. O Senhor dizia para mim: a oração de guerra te deixa cansada, mas tem um lugar na minha presença que eu te dou todo o refrigério e trabalho para você de forma acelerada. Passe mais tempo no secreto comigo. Eu não sei quantas horas você vai ficar com Deus. Você não precisa ficar só orando. O Senhor falou assim: desfruta comigo. Arapar gedera subedevai. Meleiga chandaramanaya suvidegai. O Senhor falou para mim: lugar de descanso, lugar de oração, lugar de você abalecura manaya subedevai. Lugar de você ligar o seu chofarzinho. Lugar de você colocar um chofarzinho assim, ó. E só viver. E só escutar. E só adorar. O Senhor falou assim: a oração de guerra ela é imprescindível. Ela te dá uma unção violenta. Mas existe um lugar de descanso em mim. Que quando você vai para Ele, eu cuido do resto. Eu acelero o tempo, eu mudo estações. Então, nós vamos entrar agora numa emanação de Deus, de descanso. Mas não é para você deitar e dormir. É para você entrar no Monte Santo do Senhor. Então, eu já quero que você se prepare a sua mente espiritual. Que a partir de agora, eu quero trazer revelações profundas do Altíssimo para você. Eu acredito que é o tempo em que o Senhor vai permitir que eu traga para você as melhores joias. Mas a partir de hoje eu não vou deixar mais nenhuma live salva. Porque religioso não vai dar conta do que eu vou falar.
Porque para entender tem que jejuar, tem que orar. Então eu quero que você entenda que se você quiser, tá? Se você quiser dessas emanações, venha para a live 4h21. Amém? Por que não é mais tarde? Se fosse 8 horas da noite, dá 3.000 pessoas, 3.500 pessoas. Mas à noite tem um povo que não entende ainda. E o meu foco não é neles. O meu foco é num povo, eu prefiro 300 pessoas maduras, apaixonadas, loucas, passadas no avivamento, do que 3.000 que fica questionando, que nunca leu a Bíblia e está questionando. Tá claro, e por isso nunca leu a Bíblia. É igual um papagaio periquito, fica só repetindo o que o pastor disse, nunca leu a Bíblia, nunca jejuou, nunca orou. Amém? Então, a partir de hoje, eu creio que vocês estão prontos para um banquete sólido. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, o Getsemane é necessário para gerar o óleo que vai te fazer ver, escutar, sentir e viver o que Deus te mostra. Amém? Verdade, Fred, hoje tem culto. Hoje tem o culto, os 300 de Gideão, e eu vou trazer hoje uma revelação do céu para você. Hoje o culto, para você participar, link aí nos meus stories, entra no grupo, certo? Então hoje tem os 300 de Gideão, e eu vou trazer uma revelação do céu para você hoje. Amém? Hoje eu vou trazer uma revelação do céu. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Não vou contar no culto. Conta no culto? Conta aqui o testemunho. Eu vivi um episódio dos 300 de Gideão. O que aconteceu ali em Gideão? Deus não confundiu os inimigos? Deus confundiu os inimigos. Eu moro na frente de um centro espírita. O centro espírita está atrás da minha casa. Estamos lá, fazendo o final do 24/7. E vocês sabem que eu orei para arrebentar 1h30, né? Para arrebentar os grilhões do inferno. Alto. Escandalosamente. E há uma semana atrás, a Márcia e a Elisângela, as pastoras, tinham orado lá no meu quartinho de oração e já tinha feito um pampeiro. E aí os meus vizinhos já estavam tudo louco. E aí eu encerro aquela oração. Aí os vizinhos começam a mandar no grupo: gente, aonde será que é esse barulho? Será que é lá no centro espírita? Meu Deus, aonde que a gente vai lá reclamar? E, gente, não tem como não saber. Como eu orei para não ter vizinho na direita e na esquerda, eu não tenho vizinho. Quatro casas da direita e uma casa da esquerda. Eu não tenho vizinho. Uma casa da esquerda porque só tem uma casa. E 4 casas da direita porque só tem 4 casas. É tudo casa nova, não tem vizinho. Então não tinha como não saber que era a minha casa. Se tem um barulho vindo dali. E aí os vizinhos: é lá naquele lugar, é lá naquela igreja, nós não vamos reclamar. E aí o apóstolo lá no grupo: vou fazer cara de paisagem, vou falar nada. Vocês estão colocando. Se o inimigo tá. Gente, o inimigo confundiu o barulho aonde que era. Eu falei: isso é coisa de Deus, porque não tem como não saber que é da minha casa. Esse centro espírita, depois que eu mudei pra ali, eu vi eles fazendo uma reunião uma vez, eles vi fechado. Eu não sei o que tá acontecendo. Nunca mais eu vi ali a reunião deles. Falei, o que tá acontecendo? Então o capeta levou a culpa. Total. Amém? Só Jesus que faz umas coisas dessas. Gente, não tem como não saber. Imagina. É 2 colunas de casa. 4 casas na minha direita, não tem ninguém. Uma casa na minha esquerda, aí que já dá com o muro. Não tem ninguém. Eu orei e falei: Deus, não, gente, eu não travei a vida do homem, não. Eu falei: Deus, prospera esse homem de outras formas, mas eu não posso ter vizinho, porque senão eu vou ter que ir embora daqui. Amém? Eu já pedi para Deus um lugar afastado, então tô contando aí esse mistério para vocês. Aconteceu com Gideão. Deus vai confundir os seus inimigos. Deus vai confundir. Amém? Glória a Jesus. Queridos, que Jesus abençoe todos vocês. Nós abrimos nossas inscrições para a conferência online só até segunda-feira que vem.
Segunda-feira que vem nós fechamos, nós não temos tempo para ficar cuidando disso daí. A minha equipe que está cuidando da questão do ingresso online, está cuidando de outras coisas. Eu já falei, ó, eu tô abrindo porque foi pedido demais, mas é até segunda e acabou, não quero saber. Então, se você quer comprar, você compra até segunda-feira e tchau. Depois tem terça-feira, aí chega minha mãe, chega gente, vocês vão conhecer minha mãe, minha vozinha. Na conferência, elas vão estar aí, amém? Vai ser tremendo, amém? Queridos, que Deus abençoe todos vocês, ama a vida de vocês. Se preparem por um tempo denso na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Beijo, amo cada um de vocês.